Hello, my friend! Tudo bem com vocês, pessoal? Olha só eu aqui novamente, professor Toyd, passando um conteúdo fundamental para concursos e para acadêmicos da área da saúde. Esta será a nossa segunda aula, ok? Se você caiu aqui agora, eu sugiro que você assista a aula de número 1 para ficar por dentro do assunto. E não vacilar, pessoal, nesta segunda aula. Se não assistir a aula 1, não vai entender muito sobre essa aula 2. Bom, a aula 1, só para vocês saberem, transitou, permeou sobre o tema biossegurança aplicada à área da saúde. E de um modo geral, vimos uma apresentação de alguns tópicos fundamentais dessa disciplina. Claro, né, pessoal, que além de concurseiros, assim, estudiosos que vocês são, essa sequência de videoaulas servirá para cursos como a biomedicina, enfermagem, medicina, ciências diversas, né? Além da cosmética, estética, podologia e terapias integrativas. Ok, então tá bom. Vamos para a nossa aula de número 2, riscos ambientais. Vamos aqui na sequência escolhida nesse slide, olha só. Riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e vamos acrescentar agora, nessa aula 2, os riscos psicossociais. Bom, pessoal, recordando um pouquinho da nossa primeira aula, a parte da divisão desses riscos que foram citados agora há pouco por mim foi elaborado ainda na década de 80 do século passado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Bom, antes de iniciarmos assim verdadeiramente, é interessante falar de algumas, vejam bem, alunos e alunas, algumas normas que estão intimamente relacionadas a esse tópico, riscos ambientais. Por exemplo, a norma regulamentadora 5, ou seja, a NR5. Essa norma estabelece a necessidade das empresas possuírem a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção e de Acidentes. A norma regulamentadora número 6 já foi, de certa forma, avaliada por nós. Ela regulamenta o uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs. Já a norma regulamentadora 7 prevê a implantação do programa de controle médico de saúde ocupacional para determinadas empresas, e isso de acordo com o grau do risco, ok? Olha, eu creio ser interessante comentar brevemente, olha bem, brevemente, sobre a CIPA, né? Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, instituída a partir da norma regulamentadora de número 5, ok? Bom, olha só o que diz o texto. Prevista pela legislação brasileira, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, trata-se de um grupo de pessoas que se reúne com o objetivo de prevenir acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, ok? É uma comissão assim mista, formada por empregados e empregadores, eleitos para atuarem voluntariamente, né? Até parece que não tem ali uma votação, na CIPA. Olha, pessoal, basicamente a CIPA, ela inspeciona, aponta os riscos de segurança, os riscos à saúde das pessoas que estão envolvidas no trabalho, ok? Deixa nos comentários aqui, se você acha interessante um aprofundamento das diversas normas e legislações que envolvem o assunto biossegurança, valeu? Dependendo aí dos comentários, eu posso elaborar uma aula específica falando da regulamentação. Vamos começar então, galera, com os riscos físicos. Para quem não se lembra, os riscos físicos são as diversas situações em que o trabalhador se expõe a perigosas formas de energias. Já falamos aqui na aula anterior para o estudante sempre associar o risco físico às diversas formas de energia. Pensou em risco físico, pensou em energia. Vou dar uns exemplos para vocês. Imagina uma temperatura extrema, ok? Então assim, peço por gentileza que vocês imaginem um ambiente onde a temperatura é negativa, baixa. Como, por exemplo, uma câmara frigorífica, em que os trabalhadores são expostos a essa temperatura diariamente. Bom, galera, pensa bem, o que o nosso bom senso diz? Rapidamente, nós reconhecemos a necessidade de proteção para esse trabalhador para suportar o frio e não comprometer a sua saúde. Lembre-se que o treinamento e o fornecimento de equipamentos devem ser fornecidos pelo empregador, ok? Olha, em universidades, faculdades, laboratórios,
técnicos geralmente, quase que diariamente, ficam suscetíveis a supertemperaturas originárias de autoclaves. Grave esse nome, autoclaves. Não é de hoje que reconhecemos que mudanças bruscas de temperatura, aqueles famosos choques térmicos, podem levar a paralisias do trabalhador. Vamos agora falar um pouco sobre a radiação ionizante, que está relacionada aí ao risco físico. Olha, atente-se ao símbolo que se refere à radiação ionizante e que apresenta-se agora no slide. Bom, o que é a radiação ionizante? A radiação ionizante é aquele tipo de radiação que contém uma energia suficiente para ionizar átomos. O que isso quer dizer? Possuem a capacidade de alterar o número dos elétrons de um átomo, ionizando-o. São exemplos de radiações ionizantes, os raios X e os raios gama. Técnicos que trabalham, por exemplo, com raio-x ou odontólogos que realizam certos procedimentos são constantemente bombardeados por essa energia. Se esses trabalhadores não se precaverem com os devidos cuidados, vão ter sérias consequências envolvendo a sua saúde. Olha, a gente reconhece, né, que técnicos de laboratório ou técnicos em radiologia, especificamente falando, precisam, de forma necessária, proteger o seu tronco com um avental plumbífero, ou seja, um avental feito com chumbo. Precisam proteger também a própria glândula que localiza-se no pescoço, que é a tireoide, tá bom? Vamos agora falar da radiação não ionizante, outro tipo de risco físico. Atente-se novamente ao símbolo que se apresenta para você aí da radiação não ionizante, é muito importante, tá? A radiação não ionizante refere-se a qualquer tipo de radiação eletromagnética e que não possui, pessoal, energia suficiente para ionizar átomos ou moléculas. A fotodepilação, por exemplo, faz uso de uma radiação não ionizante. Professor, isso quer dizer que ela é menos perigosa que a radiação ionizante? Não, galera, não é isso que eu quero dizer. Esse tipo de radiação aqui, a não ionizante, ela é responsável, por exemplo, por formação de radicais livres, que podem favorecer o aparecimento de células neoplásicas, ou seja, células cancerígenas, ok? Um outro tipo aqui para vocês, os materiais perfuro-cortantes. Ok, é aquele que ocorre com um material perfurante e cortante. Na podologia, por exemplo, na enfermagem, dentre tantas outras profissões, é muito importante reconhecer os riscos que o seu trabalho pode te oferecer. Pessoal, vamos falar mais um pouquinho sobre a radiação e seus riscos? Ao longo da história da humanidade, em muitas situações, existiram acidentes perigosos envolvendo o fenômeno da radioatividade, ok? Por conta de um prolongado tempo para descontaminação ambiental, esses acidentes, ainda hoje, acarretam efeitos perigosos ou nocivos aos diversos agentes da natureza. O prof aqui vai citar alguns tipos de acidentes que envolveram radiação. Chernobyl. Em 1986, para quem não sabe, na área de Chernobyl foi palco do maior acidente nuclear da história, quando um reator explodiu durante um teste de segurança na usina, liberando 200 toneladas de material radioativo na atmosfera. Naquela época, as autoridades tentaram encobrir o acidente. Esse acidente aconteceu na Ucrânia, que hoje, nós sabemos, é palco de conflitos Rússia e Ucrânia. Eu recomendo muito vocês assistirem na HBO Max, que é um tipo de plataforma streaming, a série de Chernobyl para um melhor entendimento, tá bom? Aqui no Brasil nós tivemos um acidente famoso na região de Goiânia, que é o acidente do Césio 137. O acidente com o Césio 137 em Goiânia foi a maior tragédia radioativa mundial fora do contexto de usinas e de testes nucleares. A contaminação aconteceu devido a um descarte inseguro de um equipamento de radioterapia do Instituto Goiano de Radioterapia. 2 catadores de material reciclável, Wagner Pereira e Roberto Alves,
encontraram o equipamento abandonado e resolveram desmontá-lo. Dentro desse equipamento havia uma peça muito pesada que eles concluíram serem chumbo, metal de alto valor para eles revenderem em ferros velhos. Com a intenção de vender a cápsula de chumbo, os dois trabalhadores começaram a tentar abri-la. O pó encontrado dentro da cápsula encantou Devair. Quem era o Devair aí? Era o proprietário deste ferro velho, onde os dois catadores venderam seu achado. Esse pó era branco e parecido com um sal de cozinha, mas no escuro ele emitia uma luz brilhante azulada. Devair quis dividir a descoberta com seus familiares, por isso levou o material para a casa dele. Tava feito estrago, pessoal. Resumindo aí para vocês, 60 mortes e 6.000 pessoas atingidas pela radiação ali em Goiânia é a contabilidade dessa tragédia que ocorreu no ano de 1987. Vou falar brevemente de um acidente que envolveu o Rio de Janeiro, uma menina de 7 anos, tadinha. Por um erro humano, devido a uma superdosagem de radiação durante o procedimento de radioterapia, uma menina de 7 anos, gente, foi vítima de queimaduras externas e internas em seus órgãos. Infelizmente, a menina veio a falecer tempo depois, ok? Vamos agora, galera, falar dos riscos químicos. Esses riscos são provocados por substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pelas vias respiratórias ou mesmo ingeridas, né? Os principais riscos são substâncias quimioterápicas antineoplásicas, traduzindo numa linguagem mais fácil, compostos para combater câncer, gases ou vapores anestésicos, gases medicinais e alergia ao látex. Vamos começar com o primeiro, ó. As substâncias quimioterápicas antineoplásicas são compostos preparados para serem usados, como o próprio nome está se referindo aqui, né, pessoal, em tratamento quimioterápico, ou seja, no combate ao câncer. No caso aqui em questão, os trabalhadores que manipulam esses fármacos durante assim, o seu preparo podem desenvolver tumores secundários, mutagenicidade, alterações genéticas e alterações do ciclo menstrual. Grávidas que manipulam esses compostos podem desencadear má formação congênita no seu bebê ou ainda um aborto. Então, é extremamente perigoso uma manipulação dessas substâncias sem o devido cuidado. Os gases ou vapores anestésicos são substâncias frequentemente utilizadas nos centros cirúrgicos, que podem acarretar riscos para a saúde humana quando não manipulados corretamente. Olha só que interessante aqui, ó. O óxido nitroso, também chamado de gás do riso, ele é um exemplo de gás anestésico, ok? Os efeitos agudos da exposição a esses gases caracterizam-se por tonturas, alterações do humor e náuseas. A fuga desses gases pode ocorrer durante o procedimento cirúrgico quando ocorrem defeitos mecânicos nesses equipamentos. Os riscos para as mulheres são aborto espontâneo, câncer na região cervical, doenças hepáticas e renais, enquanto que nos homens está associado ao risco aumentado do fígado e risco na formação dos espermatozoides. Vamos falar agora dos gases medicinais. Esses gases são amplamente utilizados em hospitais, clínicas ou outros locais de interesse à saúde, bem como em tratamentos domiciliares de pacientes. Oxigênio, de novo, o óxido nitroso e o dióxido de carbono medicinal são alguns exemplos. Eu tenho, assim, certeza, galera, e até convicção, tá, que vocês já devem ter presenciado a presença de cilindros de oxigênio pressurizado. E esses cilindros são muitas vezes utilizados para fornecer uma concentração um pouco mais elevada de gás oxigênio para pacientes com hipoxia, baixa concentração de oxigênio no sangue. Lembre-se todos aí, tá? Que a hipoxia, ela é um quadro comum nos pacientes com COVID. Os riscos são a ocorrência de incêndio e explosão neste caso. No caso de alergias ao látex, é risco químico de contato de pele que pode acarretar uma
hipersensibilidade dos profissionais da saúde. As manifestações clínicas aqui variam desde uma dermatite de contato, que é a mais comum, até uma reação anafilática clássica, tá? Então, por gentileza, alguém que já atua na área da saúde e já apresenta dermatite, urticária, uma pele seca devido a constante uso de luvas feitas de látex? Uma pergunta. Eu tenho certeza que alguns alunos aqui, alguns estudantes, não conseguem distinguir de forma correta o que é uma reação ou um choque anafilático. Então eu vou falar brevemente para você sobre esse assunto. Muito bem, pessoal. Anafilaxia ou reação anafilática nada mais é que uma reação alérgica intensa e potencialmente fatal, que tem um início muito rápido, um início súbito, e a sua evolução ela pode levar, inclusive, a óbito do trabalhador, tá bom? Olha, galera, vamos falar agora do risco mais relevante na área da biossegurança, os riscos biológicos. Vamos fazer a leitura do destaque aqui, ó, que está localizado no canto direito superior, tá? Que vai definir melhor o que é risco biológico. Então vem comigo, ó. É uma forma de exposição ocupacional dos trabalhadores a agentes biológicos, que são os micro-organismos, tá? Onde estes entram em contato com os micro-organismos modificados ou não, culturas de células e até parasitas. Entenderam? Pessoal, os hospitais corresponderiam, assim, a um local de maior potencial contaminante. Portanto, o nível de biossegurança deve ser os suficientes para prevenir, eliminar ou minimizar os riscos ao corpo clínico e pacientes, né? Na verdade, os hospitais são considerados insalubres por receber pacientes com diversas doenças infecto-contagiosas e agrupá-los em um mesmo local, né? Trocando em miúdos, hospital é o local que tem grande número de contaminantes, de micro-organismos, de micróbios resistentes, né? Por isso que você deve procurar o hospital na medida correta, né? Então, ficou doente, já quer procurar o hospital? Na verdade, você vai se colocar a um risco maior até, né? Por isso que é bom ficar em casa, aguardar aí as próximas 24 horas para você saber quais são os sintomas. Vamos retomar um assunto muito importante para você, que é um estudante interessado na área da saúde. Mas antes, deixa eu conversar com você que chegou até aqui nessa aula de número 2 e está acompanhando a playlist completa sobre biossegurança e bioética. Se essa aula aqui, galera, for útil para você, considere, por gentileza, compartilhar com os amigos, curtir e deixe um comentário motivacional para mim, se assim você desejar. E digo mais, devido à força de trabalho aqui que eu estou fazendo, eu vou deixar uma chave Pix na descrição desse vídeo e se você julgar conveniente, colabore com qualquer valor. Tenha certeza que para mim é muito importante essa contribuição para que eu possa continuar esse trabalho aqui, ok? Mas ó, faça de coração, tá? E se for importante para o seu reconhecimento da minha aula, ok? Bora voltar para a aula então, bora voltar para o que eu estava falando. Assim, é importante então falar sobre os riscos biológicos, a sua classificação, uma vez que, sem querer desmerecer os outros riscos, este é o mais importante, tá bom? Na aula de número 1, nesse assunto, havia uma tabela resumida que ajudava a compreender o risco individual e coletivo. Além disso, vamos lembrar daquela fórmula didática I igual a BMA2. I igual a BMA2. O que é I? Individual, ou indivíduo. B, baixa. M, moderada. A, 2, alto, alto. Refere-se à classe de risco 1, 2, 3 e 4 na sequência. Agora, riscos coletivos. C igual B2MA. B2MA. C igual B2MA. Baixo, baixo, moderado e alto. É assim que a gente preenche a tabela dos riscos coletivos que vai de 1 a 4. Ok, se você não recorda muito sobre isso, eu recomendo que você volte à aula número 1 e procure essa parte. É fácil, é simples e vai ajudar muito, tá bom? Bom, o risco biológico de classe 1 não necessita de profilaxia e os micro-organismos aqui apresentam um baixo risco de contaminação individual e coletiva. O risco biológico de classe 2 necessita de uma prevenção maior, né? Quando comparado aos agentes patogênicos da classe 1.
Existem medidas profiláticas, que são protetoras, e os micro-organismos dessa classe possuem um moderado risco individual e baixo, ou seja, limitado, risco coletivo. Lembrem-se que eu informei a vocês, inscritos neste canal, que via de regra, os micróbios desta classe necessitam de um vetor para completar o seu ciclo de vida, e por isso justificaria um limitado risco coletivo. O risco biológico de classe 3 necessita de uma prevenção e de um cuidado maior, tá bom, gente? Os patógenos dessa classe aqui merecem respeito, tá bom? Bactérias que causam tuberculose são exemplos de micróbios de risco classe 3. São micro-organismos com alto risco de contaminação individual e moderado coletivamente falando. Já o risco biológico de classe 4 são os mais assustadores. Não existem profilaxias. São geralmente vírus. O nível de biossegurança aqui deve conter o que há de mais moderno e tecnológico. Ebola vírus era o exemplo que eu havia citado na aula 1. Lembre-se, que é importante, que os prédios de pesquisa com agentes biológicos de classe 4 devem ser isolados dos demais prédios de um campus, ok? Pronto, estamos mais ou menos na metade da aula 2. Vamos agora falar da higienização das mãos. Esse tema é muito importante para concursos públicos, principalmente. Entretanto, antes de falarmos sobre as mãos, propriamente dito, vamos conceituar alguns assuntos sobre esse tema. Vocês sabem o que significa limpeza? Vocês sabem o que significa desinfecção? Vocês sabem o que significa esterilização? Vocês sabem o que significa asepsia? E vocês sabem o que significa antisepsia? Bom, então o professor aqui vai tentar definir cada um desses conceitos. Limpeza, desinfecção, esterilização, asepsia e antisepsia. Bom, o que é limpeza, pessoal? A limpeza é a remoção de toda sujidade, ou seja, toda sujeira, de qualquer superfície ou ambiente. Pisos, paredes, mobiliários, equipamentos. Esse processo de limpeza deve ser realizado com água, sabão ou detergente e ação mecânica manual, ou seja, esfregação. Essa etapa deve vir antes de processos como a desinfecção e esterilização. Pessoal, pensou em limpeza? Pensa em água com sabão. Álcool não limpa. Álcool não limpa. Repitam comigo, pessoal. Álcool não limpa, ok? Desinfecção, nosso próximo tema, é o processo de eliminação de formas vegetativas existentes em superfícies inanimadas. O que é uma superfície inanimada? Aquela superfície que não possui vida, né? Então, a gente promove desinfecção do mobiliário local, né? Um ambiente local, mediante a aplicação de agentes químicos e ou físicos. A esterilização é um processo que visa destruir todas as formas de vida microbiana que possam contaminar materiais e objetos. Sobra nada aqui, galera. Esterilização mata tudo. Agora, olha só esses dois temas, asepsia e antisepsia. Vocês sabem a diferença? A asepsia consiste num conjunto de métodos e processos de higienização de determinado ambiente, com a finalidade de evitar a contaminação. Então tem que pensar em ambiente, ok? Beleza? Antisepsia, por sua vez, esse é o processo que visa reduzir ou inibir o crescimento de micro-organismos na pele ou nas mucosas. Os produtos usados aqui para fazer a antisepsia são chamados de antissépticos. Portanto, quando você faz uso de substâncias antissépticas em sua mão, você está fazendo a antisepsia. Nós vemos muito disso em filmes envolvendo médicos preparando-se para uma cirurgia aí, né? Lavando bem as mãos, lavando os punhos, lavando até o cotovelo com substâncias antissépticas, ok? Entenderam então? Vamos continuar um pouquinho falando sobre a higienização das mãos. A higienização das mãos, segundo a OMS, deve ser feita por meio de 40 a 60 segundos com água e sabão. Muita fricção.
Você lava suas mãos por 1 minuto, deixando o sabão agir sobre os micróbios que ali se encontram? É meio óbvio que a maioria da população desconhece essa informação e não promove uma higienização correta das mãos. Para falar a verdade, uma grande parcela não usa nem sabão, apenas dá aquela molhadinha suave na mão, né? De tempos em tempos, devido aos diversos surtos e pandemias provocadas por micro-organismos no planeta, retomamos um pouquinho sobre a necessidade de fazer a higiene correta das mãos. Galera, eu me lembro que quando a gripe suína ou gripe A aqui no Brasil apareceu, assim, em meados de 2009, se eu não me engano, e em muitos estabelecimentos em que eu trabalhava, começaram a fazer uso do álcool 70%. Com o aparecimento do Covid-19, passamos a dar uma atenção até maior na importância da higiene pessoal, na importância da higiene com o ambiente, e é claro que muitas pessoas relutaram, né, com o chamado novo normal. Mas aos poucos a biossegurança vai fazendo parte da racionalidade da sociedade. Não restam dúvidas, para mim pelo menos, que alguns desenvolveram problemas psicossociais e que deverão ser tratados com os profissionais adequados, né? Pessoal, faz pouco tempo que eu disse que álcool não limpa, certo? Portanto, se as suas mãos estiverem sujas, somente com água e sabão e muita fricção é que removeremos essa sujeira. Após essa limpeza, o álcool 70 vai completar a higienização da sua mão, fazendo a antisepsia. Segundo a OMS, o tempo necessário para antisepsia com um álcool 70%, ela deve acontecer pela metade do tempo do uso de água e sabão. Ou seja, se água e sabão a recomendação era entre 40 e 60 segundos, para o álcool 70%, a recomendação é que o álcool atue em suas mãos dentre 20 a 30 segundos. Alguns produtos de higienização são mais eficientes que água e sabão. Esses produtos possuem os compostos chamados compostos antissépticos. Álcool, triclosan, clorexidina e iodo são alguns exemplos. O álcool 70% atua nos micro-organismos, desnaturando e precipitando as proteínas, impedindo assim o seu metabolismo, né? Então, qual é a função básica do álcool 70? Matar o micro-organismo por destruição das suas proteínas. Já a clorexidina age provocando a ruptura da membrana citoplasmática, resultando assim na precipitação, na coagulação de proteínas e do DNA do micro-organismo. A clorexidina, ela mantém uma duração por mais tempo, o que alguns profissionais entendem que a clorexidina é o antisséptico mais recomendado e melhor para se usar, ok? E os compostos iodo-fosforados? Já usaram iodo assim para desinfeccionar? Grávidas, por exemplo, passam o iodo antes mesmo de fazer a cesárea, né? Esses compostos eles vão atuar na parede celular, levando bactérias e fungos à morte. Esses compostos são muito importantes porque eles agem muito bem ao bacilo que causa tuberculose. Então, o iodo também é uma espécie de antisséptico. O triclosan, quando eu escuto triclosan, eu lembro de enxaguante bucal que não leva álcool, né? Então, existem enxaguantes bucais com a presença de triclosan. Atua por difusão na parede bacteriana, inibindo assim a produção ou síntese da membrana citoplasmática, na produção de ácido ribonucleico, lipídios e proteínas. E com isso, leva à morte a bactéria em questão, ok? Então nós temos o álcool, o triclosan, a clorexidina e os compostos iodo-fosforados aqui como substâncias antissépticas. Vamos prosseguir aqui, guerreiros. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar se possuírem alguma dúvida. Nosso tópico de agora vai discorrer sobre a vestimenta utilizada pelos profissionais da área da saúde. Pense em um profissional da área da saúde no seu exercício profissional e assim como na imagem que se apresenta agora para vocês no slide, muitos profissionais fazem uso de luvas, avental ou jaleco, máscaras, óculos de proteção, protetor facial e muito mais, né?
Bom, o uso de luvas ele é recomendado quando houver riscos de contato com sangue, secreções ou membranas mucosas. As luvas devem ser calçadas antes do contato com o paciente, retiradas logo após o uso e higienizando as mãos em seguida. Galera, só contando uma historinha para vocês. Eu me lembro que a minha segunda criança, né, minha filha Maia, ela precisava fazer o teste do pezinho, né, no dia seguinte ao seu nascimento. E as enfermeiras deste hospital, daqui da minha região, não vou citar o nome, não estavam com a luva descartável presente. E para fazer o teste do pezinho, você tem que furar o calcanhar e com certeza vai ter ali uma situação envolvendo sangue. Então foi um equívoco delas ali. O jaleco, por exemplo, ele é de uso rotineiro, enquanto que o capote deve ser utilizado em situações com grande exposição a sangue e micro-organismos multiresistentes. O capote é uma vestimenta mais completa e mais efetiva, por sinal, né? Dá para olhar aí na figura. A máscara, ela visa proteger a saúde do trabalhador da inalação de gotículas transmitidas a curtas distâncias e pela projeção de sangue e outros fluidos corpóreos que possam atingir suas vias respiratórias, não é verdade? Vocês usam máscaras? Devem cobrir a boca e o nariz, correto? A máscara do tipo N95 é utilizada em casos de precauções por aerosóis e deve ser colocada antes de entrar no quarto do paciente, acometido, por exemplo, por tuberculose, sarampo, varicela. O uso de protetor ocular ou de protetor facial são imprescindíveis em todo atendimento que possa produzir respingos de sangue em maior quantidade em certos momentos imprevisíveis. Riscos ergonômicos. Bom, os riscos ergonômicos são riscos associados a uma má postura no exercício do trabalho. Lesão por esforço repetitivo, LER, e o DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, são doenças que afetam muitos trabalhadores. Esses riscos aqui acabam gerando diversos prejuízos para organizações envolvidas. Absenteísmo, ou seja, ausência, perda de produtividade, gastos com afastamentos, indenização por danos físicos, contingente de trabalhadores com restrição e deterioração de relações humanas, né? Vocês sabem muito bem que alguns tipos de trabalho fazem com que aquele trabalhador seja afastado, sobrecarregando outros colegas. Alguns problemas de saúde estão associados a uma postura inadequada, né? Sobrecarga de trabalho. O próprio mobiliário não favorece a segurança postural. Na área da podologia, por exemplo, dentre outras, inclusive, uma postura inadequada compromete a curvatura da coluna vertebral, favorecendo a chamada hipercifose ou corcunda. Algumas prevenções são benéficas aqui à saúde do trabalhador ou do profissional, como realizar treinamento com um pessoal especializado, identificar os riscos antes que esses aconteçam em doenças, fornecer equipamentos de trabalho que ofereçam condições ergonômicas. O benefício, por exemplo, da atividade física pode motivar colaboradores de diversas formas, desde a melhoria da imagem e da saúde do seu funcionário, com reflexos na vida pessoal dela. Algumas empresas, por exemplo, oferecem planos de academia, como a famosa Gym Pass, para os seus colaboradores. Entretanto, é mais do que necessária uma mudança de comportamento por parte do trabalhador, do profissional, atentando-se que a falta de produtividade pode sobrecarregar os demais colegas de profissão. Não é verdade? Vamos agora falar rapidamente sobre os riscos psicossociais. Os profissionais aqui, galera, da área da saúde, são expostos a esses riscos, pois diariamente as condições de trabalho precárias, principalmente no ambiente hospitalar, interferem diretamente na capacidade deste trabalhador, causando tensão, causando fadiga, desmotivando-o. Eu fico imaginando enfermeiros, técnicos de enfermagem, que têm assim uma carga horária de trabalho muito elevada e que são pessoas que precisam aprender a conviver com o sofrimento, aprender a conviver com a dor, aprender a lidar com a morte, né? O estresse e a síndrome de burnout são alguns exemplos que eu preciso que vocês saibam,
problemas associados a riscos psicossociais. Basicamente, para quem não sabe, o estresse ele é uma resposta do organismo a determinados estímulos que representam circunstâncias súbitas ou ameaçadoras. Deixa eu contar um pouquinho de um caso que aconteceu comigo. Eu recordo que eu era jovem, aproximadamente 21 anos, e recém-contratado numa empresa. Em uma semana específica, não me lembro ao certo, houve um aumento da carga de trabalho, que superava inclusive as 44 horas semanais. Numa sexta-feira à noite, eu presenciei, galera, um sintoma típico de infarto. Felizmente não era, tá? Após consultas, verifiquei que era uma situação de estresse e que o meu corpo reagiu daquela forma como se fosse uma situação para eu descansar diante daquela semana exagerada. Nosso corpo avisa, é isso que eu quero dizer, tá? Síndrome de burnout, ela é uma síndrome de esgotamento do profissional. Ela é uma espécie de distúrbio emocional. Os sintomas aqui, exaustão extrema, esgotamento físico, são resultados de trabalhos desgastantes. É um problema recorrente na nossa sociedade moderna e que tem chamado a atenção do mundo corporativo, que algumas vezes buscam alternativas para resolver essa situação. Claro que muitas vezes o empregador prefere substituir a mão de obra humana por máquinas, em que entende-se não passar por esse tipo de esgotamento emocional. Para vocês terem noção, 1/3 da população brasileira sofre da síndrome de burnout. Estamos falando de muitos milhões de brasileiros. Então, às vezes, você que está me escutando se encontra nessa situação. Você que está me escutando muitas vezes trabalha e estuda buscando algo melhor para você. E o esgotamento físico vem, a exaustão vem, o desânimo vem. Tudo isso pode estar associado a essa síndrome. Se você está se sentindo assim, procure um profissional, tá bom? A prevenção para riscos psicossociais podem ser classificados como melhorar as condições sociais e físicas do trabalho, utilizar técnicas de relaxamento, ter uma boa alimentação, praticar atividades físicas, buscar assim soluções para os problemas em vez de focar nas emoções negativas, né? Então aqui algumas sugestões para vocês. Galera, vamos fazer uma questão aqui nessa aula de número 2 para nós? Olha só, acompanha comigo. Dentre os riscos presentes em um ambiente hospitalar, os riscos psicossociais, especialmente para os colaboradores, merecem atenção especial devido às potencialidades acerca desse risco envolvendo os profissionais da saúde. Considerando a relevância desse risco em ambiente hospitalar, discorra sobre os fatores atrelados a esse risco em um ambiente hospitalar. Então, quais são os fatores que levam a riscos psicossociais? Olha só aqui a resposta que eu dei. Em ambiente hospitalar, por lidar com pessoas debilitadas, dor, sofrimento, morte, longas jornadas de trabalho, exposição a riscos biológicos, tensão e baixa remuneração, torna-se um ambiente altamente propício a situações de estresse que, se persistirem, podem levar o trabalhador a desenvolver a síndrome de burnout. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa aula número 2. Se você não assistiu a aula número 1, assista a aula número 1, assista novamente a aula número 2. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar com os colegas que necessitarem de aula de biossegurança, falando dos diversos riscos. Deixe um comentário aqui e se você puder e quiser e desejar, vou deixar uma chave Pix na descrição desse vídeo para você fazer qualquer colaboração, desde que seja de coração. Valeu? Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, galera!